Irmãos, a palavra que eu vou dividir com vocês aqui, eu já ministrei ela aqui. Eu ministrei ela recentemente no evento dos servos casados. E essa palavra não sai do meu coração. Então eu acredito que talvez ela seja mais para mim, na verdade, do que para vocês. E eu quero dividir hoje, mais uma vez, essa palavra. Ela começa no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 38. Lucas 10, 38. Coloca para mim, por favor, na tela. Nos diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, em nome de Jesus, continua falando conosco, Senhor. Fala com aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão, ó Pai, em suas casas, acompanhando pelas redes sociais. Mas fala conosco, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Vamos olhar esse texto, pois Jesus está passando ou entrando em Betânia, uma pequena aldeia, naquela época. E quando Jesus passa por Betânia, uma mulher moradora de Betânia resolve receber Jesus em sua casa. Marta provavelmente já sabia quem ele era. Jesus já estava há alguns anos na caminhada. Então, ele já era alguém reconhecido, famoso, com notoriedade. E provavelmente isso também atraiu a atenção de Marta. Receber Jesus na casa dela daria a ela, ou iria conferir à sua família, a postura de manter bons relacionamentos, de ser alguém bem conectada, de ter a autoridade, poderoso, relevante. Provavelmente isso foram coisas que despertaram em Marta o interesse de levar Jesus para a casa dela. Não havia nenhuma necessidade de Marta fazer isso. Jesus estava passando. Mas ela viu a oportunidade de levá-lo para sua casa. Parece que é uma boa coisa. Parece que vai ser muito legal. Parece que vai ser muito divertido. Parece que vai ser uma grande bênção. Mas Marta não tem a mínima noção de quanto isso vai lhe custar. Porque Adão e Eva também não tinham noção de qual era o preço do paraíso. Porque Davi não tinha noção de qual preço seria ser um homem de Deus. Entrar e vencer Jericó era muito legal. Mas Acã não sabia, até então, qual era o preço de obedecer a Deus naquele momento. Às vezes as pessoas não têm a dimensão de quanto custa receber Jesus, levar Jesus para a sua vida. Parece que é barato, parece que dá para qualquer pessoa fazê-lo. Mas quando as pessoas começam a descobrir o quanto custa, me parece que isso fica caro demais para elas. Porque levar Jesus
requer cumprir determinados protocolos. Vamos lá, Jesus vem passando e alguém como Marta está muito interessado, o jovem rico, e ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E quando Jesus disse: vai, vende o que tu tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e me segue, ele descobriu que era caro demais para ele pagar. Então aquilo que parecia bonitinho, engraçadinho, legalzinho, começa a requerer de você uma nova postura, novos conceitos, novos posicionamentos, abandonar novas ou antigas amizades, estabelecer novas conexões, roupas, vocabulário, maneiras, pensamentos. Isso começa a ter a necessidade de desaparecer de sua vida, e aí você descobre que ter chamado Jesus para levantar sua mãozinha e dizer eu quero, já não é tão agradável assim. Quando Marta descobre que levar Jesus levaria para a casa dela mais 12 homens, Marta descobre que as coisas estão bem complicadas. Para ela, que estava tão interessada em recebê-lo, agora parece que fica pesado. Então eu quero receber Jesus, mas continuar vivendo do mesmo jeito. Eu quero receber Jesus, mas continuar fazendo as mesmas coisas. Aí eu vou ter um problema sério com isso. Eu vou enfrentar um grande obstáculo. Então é muito importante sabermos se estamos prontos para pagar o preço de segui-lo. Eu vou te dar um conselho que talvez pastor nenhum lhe daria. Se você ainda não sabe se consegue pagar o preço, não levante sua mão. Venha em todos os cultos. Se você não sabe se ainda não dá para você, eu te dou um conselho. A Bíblia diz: se não consegue pagar, não vote. Se você ainda tem dúvida se consegue ser homem de uma mulher só, se você ainda tem dúvida se consegue manter um celibato e aguardar o momento do casamento, se você consegue entender o quanto vai custar para você manter seus negócios na linha, certo? Se livrar muitas vezes de vícios, de comportamento, abandonar determinados vestimentos, vocabulários. Se você ainda não sabe se dá para pagar, certo? Venha para a igreja, venha aos cultos, faça as suas ofertas, louve, mas descubra primeiro se dá para você pagar, para que depois que você levante a mão, todo mundo te considere como alguém que pertence ao corpo de Cristo, e ao notar você, vai descobrir que seu DNA, ou o DNA dele não está em você. Isso começa a ser problemático para a igreja, tá certo? A igreja começa a enfrentar problemas, e Deus tem algo muito, ou leva muito a sério isso. Quando Davi cometeu um erro, e ele reconhece o erro que cometeu, dizendo ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. O profeta disse: o Senhor sabe disso, e o Senhor perdoou o seu pecado, mas o Senhor, certo, não vai fazer vista grossa. Por causa do seu pecado, seu filho vai morrer, mas Deus te perdoou. Por causa do seu pecado, o adultério que você cometeu com Batseba, um dos seus filhos vai se deitar com todas as suas concubinas no meio do arraial. Aquilo que você fez escondido vai vir à tona. Por causa da maldade que você fez contra o oficial Urias, a espada jamais vai se apartar da sua casa. Pastor, por que isso? É fácil, é só continuar lendo o texto. Porque ninguém, Davi, vai falar mal a meu respeito por sua causa. Ninguém. Ninguém vai dizer, certo, que eu não sou um Deus correto, certo, decente, íntegro por sua causa. Então Deus leva muito a sério.
Se alguém quer construir uma torre, primeiro se senta para descobrir o quanto vai custar o terreno, o quanto vai custar o alicerce, o quanto vai custar, certo, a edificação. E aí depois que sabe que tem recursos para terminar a torre, então inicia. É assim que funciona. Qualquer um que quer ir uma guerra contra um rei, a primeira coisa que ele faz é criar um ambiente de avaliação, para descobrir se com o exército e com o material bélico que ele tem, ele é capaz de enfrentar o outro. Então, se você não sabe se dá para pagar o preço de servir ao Senhor, vá mais devagar. Porque ao invés do nome dele não ser glorificado através da sua vida, o nome dele vai ser envergonhado por sua vida. Marta está com um problema. Porque ela acaba de receber na sua casa 12 homens, com Jesus 13, com Lázaro 14. Então, ela descobre que aquilo é pesado demais para ela. Então, Marta começa a notar algumas coisas. E preste atenção. Capítulo 10, verso 40. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Tinha muitos serviços, sim ou não? Sim ou não? Porque tinham quantos homens? Tinham quantos homens? Então é perfeitamente normal que tivesse, certo? Muito trabalho. Marta agora está descobrindo o quão trabalhoso é chamar Jesus. O quão trabalhoso era tê-lo na sua vida. Não é simples. É algo que a gente precisa entender. Marta então está distraída, muito serviço, é muita coisa, é muita gente para servir, é muita comida para colocar na mesa. Marta, e eu te pergunto uma coisa, Marta está fazendo algo importante, sim ou não? Sim ou não? Sim. A comida tinha que ser servida? Ela chamou os caras para comer, tem que ter comida, sim ou não? Sim. Mas Marta vai descobrir algo. Ao tentar arrumar tudo, a colocar tudo à mesa, a atender com aquilo que era importante, presta atenção, importante. Não é supérfluo, era importante. Não era prioridade, mas era importante. Prioridade vem primeiro que importância. Entendeu? Ah, pastor, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é importante. Mas você sabe o que é prioridade? Marta não está sabendo. Porque Marta não sabe nada de Jesus. Marta achou que era legalzinho ter Jesus. Era só isso. Quando ela convida, ela descobre que com ele vão seus discípulos, com ele vão seus valores, com eles vão seus conceitos. Você está entendendo? Não, mas eu não quero os conceitos, então não dá. Não dá para ter Jesus de verdade e não ter os princípios. Você tem todo o direito de descobrir que não dá para você pagar o preço, de viver com ele, de obedecer. Marta está descobrindo isso. Está pesado demais e ela está distraída. Certo o quê? Porque ela está envolvida. Marta não é relaxada, a distração de Marta. Não, Marta está focada. Focada na comida, na mesa, no que vai servir. Certo? Em colocar a água para eles se banharem. Marta está preocupada com todos esses recursos e isso é importantíssimo. Mas Marta não sabe nada de quem está na casa dela. E quando ela se depara com essa situação, ela localiza a sua irmã, Maria, que está sentada junto com os homens. Marta chega à conclusão. Se Maria vier me ajudar a servir, o serviço divide para as duas. Se Maria parar de ficar sentada lá e vir aqui me ajudar, eu consigo, eu dou conta. Marta não está errada. Ela está preocupada com a comida. O que ela não sabe
é que para o convidado que ela recebeu na casa dela, tem algo mais importante que a comida. Porque Marta não sabe nada de Jesus. Então, se você não sabe nada sobre Jesus, você pode achar que a sua oferta alta pode conferir a você autoridade para cometer determinados pecados. Que a casa que você mora, que a roupa que você tem, que o grau de intelectualidade que você representa. Marta começa a lidar com valores que não é da casa, é do visitante. E agora Jesus. Então ela olha para aquela situação e ela está olhando para Maria e ela, na cabeça dela cara, como é que Maria me deixa aqui sozinha? Não, Maria tem que vir, Maria tem que mudar. Então ela vai até Jesus. Coloca o 40, por favor. Isso. Aproximando-se, disse: Senhor, ela está falando com Jesus, não se te dá que a minha irmã me deixe de servir só, diz-lhe que me ajude. Marta está dizendo: Jesus, o senhor não está vendo a postura de Maria? Pelo amor de Deus, fala com Maria para vir me ajudar. Maria tem que mudar, porque quem está certo aqui sou eu. A gente precisa servir. Só que ela não espera. Porque é assim no casamento, onde a Marta acha que sempre a Maria tem que mudar, onde o marido acha que é a esposa que tem que mudar, os pais acham que quem tem que mudar são os filhos acham que quem tem que mudar é o pastor, são os pais, o pastor acha que tem que mudar é a igreja acha que quem tem que mudar é o pastor. É assim, quem tem que mudar é o político, quem tem que mudar são os corruptos. Isso, são os corruptos de Brasília, e eu continuo comprando as coisas falsificadas. Isso, são as pessoas sérias, que têm que cumprir as leis, mas eu vou andar no acostamento, eu vou estacionar no lugar que não deve. É isso, porque quem tem que mudar são os outros, não somos nós sempre somos Marta. Isso somos nós, Marta. Maria, levanta e vem me ajudar. Muda Maria. Só que a casa de Marta virou a casa de Deus. Quando ela recebe Jesus, os valores dele vai para a casa dela. Então é por isso que ela entende que naquele momento ele é a maior autoridade na casa dela. Por isso que ela não fala com Maria, por isso que ela não fala com Lázaro, ela fala com Jesus. Manda minha irmã, o senhor não está vendo que minha irmã me deixou servir sozinha? Ela tem que mudar, levantar e me servir, ou me ajudar a servir. Verso 41. Respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas, mas uma só é. Termina, por favor. Maria escolheu e não. Jesus falou: Marta, preste atenção, filho. Olha só, o que você está fazendo é importante. A gente vai comer. A comida tem que ser feita. Mas tem algo que é mais importante que a comida. Para mim, não para você. Para Marta, a comida é mais importante que a palavra e o ensinamento. Sim ou não? Sim ou não? Mas ela convidou quem para ir na casa dela? Então os valores de quem está prevalecendo naquele momento? De Marta ou de Jesus? Então Jesus começa a explicar a ela: Marta, Marta, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. A Maria está certa. Então se Maria está certa, quem é que tem que mudar? Quem é que tem que mudar? Marta. Entendeu? Porque Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Jesus não está desprezando
o que Marta está fazendo. Jesus só está dizendo para Marta que para ele sentar e oferecer total atenção, se livrando de tudo aquilo que pode roubar a sua atenção, naquele momento é prioridade. Quando terminou, o que a gente faz? Aí então nós vamos comer, Marta. Maria levanta, vai te ajudar a servir, dá até para um de nós te dar uma ajudinha. Mas por que Marta está enfrentando isso? Porque Jesus é novidade para ela. Ela nunca recebeu Jesus na casa dela. Entendeu? Agora não, Zia, do meu tempo, nós fomos moleque aqui. Garoto, a gente pegava a bicicletinha, ia para o Rio da Mata ou para o Garrão. Tomar banho nos poços, que naquela época a água limpinha, muita água. Nós meninos tínhamos alguns cuidados especiais. O primeiro deles é: evite tomar banho num poço que não se conhece. Por quê? Porque você não sabe o que tem dentro d'água. Se choveu muito, mesmo no poço que nós conhecíamos, quando chegávamos, ninguém mergulhava. Sempre um ou dois dos meninos descia, certo? Ia pisando, dava uma mergulhadinha com os olhos abertos para ver se durante a tempestade, se durante a enchente ou aquela enxurrada que vinha, uma pedra, um toco, não rolou. Então, antes de mergulhar de cabeça, descubra a profundidade. Na casa que eu morava aqui, na Praça da Mantiqueira, ali na esquina, nós tínhamos uma piscina. Nunca teve problema nenhum, porque nós construímos a piscina. Vendemos a casa para uma família da vila. Os rapazes beberam um pouco mais, o menino subiu no muro e pulou na piscina. Ela não tinha profundidade o suficiente, o queixo dele bateu no chão, ele ficou tetraplégico. Se você não sabe o que tem no fundo, vá devagar. Você precisa saber o preço. Porque não é barato não, meu irmão. O que está em jogo é salvação. E eu não estou falando de meritocracia, porque a salvação é pela graça. Mas a Bíblia diz que nós seremos reconhecidos pelos frutos. Então também não dá para andar com Jesus e ter qualquer tipo de vida. Marta está descobrindo isso. Então quem tem que mudar somos nós. E a igreja que está careta demais, certo? E a Bíblia que está ultrapassada demais, que está... Não, descobre se dá para pagar, cara. Deu para pagar? Está certo. Não deu, não deu. É assim que funciona. Antes de tomar a decisão, vá devagar. Marta agora, ela está descobrindo isso. Jesus falou para ela: não vou tirar Maria daqui, porque o lugar de se estar agora, Marta, é aqui. Depois que nós resolvermos aqui, nós vamos para aí, porque esses são seus valores, esses são seus princípios, essa é a sua maneira de viver, e eu te respeito. Ela só não vai ser possível, certo? Para o nível de relacionamentos que está querendo manter com Jesus. Até dá para manter com a igreja. Por isso que eu falo, igreja e Jesus são duas coisas diferentes. Este povo me busca com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Né? Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, a Bíblia está. Mas sabe o que é importante? O importante é não ler. Porque ler é um preço muito caro para o crente. Então, ao invés de ler, eu preciso perguntar a você se a cor dessa camisa, se a estampa dessa camisa indica se é do Senhor ou não. Eu não sei nada, se eu comprei uma camisa e estou desconfiado, e eu colocar a mão no meu peito e falar: Senhor, eu consagro essa camisa ao Senhor. Eu não sei onde ela foi feita, eu não sei qual é a sua... Mas não, eu quero um guru.
Eu quero alguém que me seja um conselheiro espiritual. Por quê? Porque se aprofundar no conhecimento é um preço caro demais para algumas pessoas. Marta está vivendo isso, ela não sabe nada, então é perfeitamente aceitável que ela esteja atrapalhada. Quero fazer o melhor. Jesus disse, isso é o melhor para você, não é para mim. Senta e me escuta, depois a gente come. Mas Maria tem que mudar. Não tem que mudar. Quem tem que mudar é você, Marta. Ao invés de Maria levantar, você senta e depois a gente prossegue. Me parece que as coisas se ajustaram. Mas o capítulo 11, o verso 3. Vamos para a próxima etapa desse relacionamento intenso. Perdão, é 11:3 de João e não de Lucas, porque a história continua no próximo evangelho. João 11:3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Preste atenção. Lázaro adoeceu. Marta e Maria estão preocupadas. Eliezer estava orando aqui e eu estava lembrando dessa passagem. O que Marta e Maria estão fazendo é tentando resolver com aquilo que tem. Quando elas descobrem que o que tem não é suficiente para resolver, ela manda chamar Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o que foi na minha casa. É que ele vem aqui, comeu, minha irmã estava sentada lá, eu expliquei para ele que eu estava preocupada com a comida, e ele me explicou que a comida vinha depois, a comida era importante, mas ouvir era a prioridade. Então nós ajustamos, nosso relacionamento está indo bem. Lázaro ficou doente. Marta, então, manda chamar Jesus. Fala para Jesus, dá um pulinho aqui, que o nosso irmão está doente mesmo, não é brincadeira não. Não é um resfriadinho, não é uma infecçãozinha, não é uma virose, é uma enfermidade que ela está evoluindo para morte. Então, foram chamar Jesus. Qual é o problema? O problema é que Jesus não veio. O problema é que Marta está notando que esse modelo de relacionamento é um modelo onde ela só oferece e não recebe. Quando foi para comer, Jesus foi. Quando Marta não entendeu direito e foi repreendida, provavelmente ela sentou para ouvir. Marta está descobrindo que ela está oferecendo muito para esse relacionamento. E não tem problema. O problema é quando a mão vai trocar. O problema é, sabe aquele pare e siga da estrada que está em obra? Chegou a hora, a minha vez de andar. Finalmente o siga virou para cá e o pare virou para lá. Um relacionamento legal. Então, cadê Jesus? Jesus não vem. Mas Marta nunca disse que recebeu Jesus na casa dela para fazer uma troca. Pelo menos não é isso no primeiro encontro. Se Marta estava com essa expectativa, essa era a expectativa dela. Ela manda chamar Jesus e Jesus não vem. E não vem para orar por Lázaro enquanto está doente. Não vem no velório do Lázaro, não vem no enterro do Lázaro. Não vem, pronto. Maria está lá, ó. Mandaram chamar suas irmãs e dizer: Senhor, está enfermo a quem tu? Pronto. E Jesus não foi. Está certo. Sepultou Marta ou Lázaro e está tudo bem. Vida que segue, não é Marta? Vida que segue, não é Marta? Ele não veio? Tá bom.
Mas o texto desenrola. Vamos aí que eu ainda tenho um tempinho. Coloca o 4 para o pessoal acompanhar. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Disse isso aos seus discípulos, não a Marta. Marta não sabe nada do que está acontecendo. Jesus disse para os discípulos: olha, a enfermidade do Lázaro, gente, não é para a morte, tá certo? Fica tranquilo, é para que o meu nome seja por ela glorificado. Então tá bom, vai lá. Verso 5. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã. Eu gosto dessa sequência. Ele amava a Marta. Olha bem, Lázaro amigo, Maria era a mulher dos pés, mas Marta era encabeça. Amava a Marta, porque Marta estava pronta para fazer, estava pronta para aprender. Você está entendendo? Estava apta para enfrentar. Então Jesus ama a postura de Marta, a postura da adoração, o serviço de Marta, a adoração de Maria e a amizade de Lázaro. E o evangelista que ele vai se tornar. Verso 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Os discípulos estão tranquilos, porque Jesus disse que a enfermidade não era para. Então Lázaro deve estar melhorando. Mas quem é que está na outra ponta dessa corda? Quem? A Marta. E Lázaro está melhorando? E Marta está olhando. Pensa Marta olhando Lázaro. Fique aí, Lázaro. Segura na mão de Deus, mas não vai. Isso. Ele está vindo, mandei chamá-la. Ah, ele está vindo lá, olha. Já já ele vira lá a esquina. Tá bom, Lázaro? Ele vem, amigo nosso, Lázaro. É, Jesus. Ele vem, Lázaro. Segura, segura, que ele vem. Segura, que ele vem. Segura, que ele vem. Não segurou. Lázaro morreu. Verso 7. Depois disso, ele diz o que aos discípulos? Vamos outra vez para a Judéia. Vamos lá. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, e nós vamos lá. Note que era perigoso. O discípulo deve estar pensando: ele não quer ir para curar o Lázaro, porque a chapa está quente. O Xandão está pendendo tudo. Verso 9. Jesus respondeu que não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Vamos embora, o verso 10. Mas, se anda de noite, tropeça, porque nele não há isso aí. Verso, assim falou e depois disse o quê? Lázaro o quê? O nosso amigo. Mas eu vou do sono. Olha os discípulos, o que é que falaram? Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Está dormindo, deve ter tomado assim um remedinho, né? E está dormindo. Olha o que Jesus falou no 13. Põe aí, santo varão. Mas Jesus dizia isso da sua? E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do, verso 14. Então Jesus disse o quê? Aí, rapaziada, o Lázaro morreu. Pensa a cara dos discípulos. Até Jesus mentindo. Morreu. E era amigo dele e não foi, hein? Pensa o Judas pensando: é isso aí, isso aí. Eu já decidi que vou trair. Pare e pense. Mas isso tudo é o que está acontecendo aqui. Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo. Ah, mas se ele está dormindo, está seguro? Não, ele morreu. Mas eu vou lá. Os discípulos estão aptos para isso. Mas na outra ponta dessa corda está Marta. Jesus não apareceu na doença,
no velório e no enterro. Tá bom. João capítulo 11, verso 39. Eu vou ter que terminar. Esse culto é mais curtinho. João 11, verso 39. Bota para mim, por favor, o verso 39. Preste atenção. Jesus vem chegando e Marta sai ao encontro dele. Marta sai ao encontro dele. Lázaro está morto. Maria está sentada em casa. E Marta sai correndo quando alguém diz, ele está chegando. O que ele vem aqui agora? Agora? Quando eu estava precisando, não veio. Agora? É isso? Isso que é consideração? Então é isso. Isso que é relacionamento para ele. Eu conheço muita gente que faz isso. Marta sai correndo, aborda Jesus no caminho, e ela é dura com ele. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus também não refrescou para Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Ela disse, e Marta partiu para dentro, de voadora. Marta falou, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas eu queria ele vivo aqui agora. Jesus falou, vamos lá dar uma olhada no sepulcro. Chama Maria, porque Maria ainda continua sentada, aquela lerma. Marta corre lá e diz, Maria, Jesus falou para nós ir para o sepulcro. Marta disse assim para Jesus, Senhor, eu sei que tudo aquilo que o Senhor pedir ao Pai, Ele, Marta está dizendo para Jesus, Senhor, olha só, o meu irmão morreu, a minha fé não. Meu irmão está no sepulcro, mas se o Senhor quiser ir lá em casa comer alguma coisa, dá para ir. Porque meu relacionamento com o Senhor está além das minhas perdas particulares. Nós construímos um relacionamento sério. Não é isso que eu queria, mas foi isso que aconteceu. Marta é alguém que construiu um relacionamento sólido, firme. E é assim que funciona. Vamos para o sepulcro para quê? Vamos para o sepulcro. Marta não tem a mínima noção de que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Na cabeça dela, a ressurreição cuja qual Jesus está falando é a ressurreição do último dia. Por quê? Porque Lázaro está em processo de decomposição. O cheiro de Lázaro não é bom mais. Quando chega no sepulcro, depois você lê porque vale a pena. Jesus olha para Marta e diz, Marta, manda tirar a pedra. Não fala para Maria. Manda tirar a pedra, Marta. Manda remover a pedra. Sabe o que Marta diz? Senhor, não mexe com isso não. Mexe não. Não mexe, tá bom? Deixa para lá. Morreu, morreu. Tá ok? A partida de Lázaro não vai mudar nada no nosso relacionamento. É um preço alto que eu estou pagando, mas eu consigo pagar. Eu não estou com um relacionamento de menino com o Senhor. Não é um relacionamento que eu só vou te servir se eu tiver empregado, se eu tiver bem, se o meu casamento estiver legal. Não é uma brincadeirinha, não. Isso aqui não é um comportamento que eu tenho na frente dos membros da igreja. Mas se eu sair daqui e for viajar, for para uma praia, a forma que eu faço, o que eu bebo, o que eu falo e como eu me comporto, não é isso não, Jesus. Aqui o papo é reto, é sério, tá bom? Não precisa mexer nisso. Jesus disse, Marta, manda tirar a pedra. Manda tirar a pedra. E Marta então diz, tire a pedra. Então tá bom, Jesus, tá bom. Tire
a pedra. Jesus diz: Lázaro, saia, vem para fora. Eu imagino Marta olhando aquela situação. Os discípulos estão tranquilos. Jesus já havia dito que ia ressuscitar Lázaro. Ele sabe, Marta não. Pastor, por que os discípulos sabiam e Marta não? Porque eles tinham que saber. Eles caminhavam com Jesus e abandonaram suas vidas. Marta não. Se os discípulos começam a acreditar que Jesus não iria protegê-lo, que Jesus iria se esconder mediante a situação, isso daria problema. Já tinha gente querendo ir embora porque as coisas estavam ficando apertadas demais. Então por isso ele já foi logo: eu vou lá e vou. Porque se chega lá, o Lázaro está morto e os discípulos não sabem, ia ser um choque para eles. Então eles avisam, Jesus avisa previamente: nós vamos lá, mas eu já estou avisando a vocês, o Lázaro morreu. E eu vou lá despertá-lo. Então os discípulos já estão indo sabendo que Lázaro está morto. Marta não. Marta leva o impacto. Marta manda abrir. Jesus chama Lázaro e vai para a casa deles. Quando Marta diz: não tire a pedra, Jesus, pode deixar do jeito que está, ela está dizendo: Senhor, dá para pagar, eu consigo pagar essa conta. Meu relacionamento com o Senhor é forte o suficiente para aguentar isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, e termino aqui. Se você acha que está pesado, se prepare. Tem tendência a ficar mais pesado. Se seu relacionamento com Jesus para sobreviver, ele não está preparado para enfrentar dificuldades, vem aí tempos mais desafiadores. É assim que funciona. Mas a história dessa família é fantástica. E me permita terminar com Lázaro, porque Lázaro voltou. Agora Marta já sabe como funciona. Marta agora não acusa Maria. Provavelmente quando Jesus chega, Lázaro está ressuscitado, é um momento de alegria. A casa deve estar cercada de pessoas que querem ver o homem que ressuscitou. Mas não há registro de que Maria está preparando comida. Não há registro de que Marta prepara alguma coisa. Porque assim que Jesus chegou, provavelmente, onde está Maria e Marta? Sentada, escutando. Porque agora Jesus não é mais novidade para Marta, nem para Maria. Agora, ela já sabe qual é o protocolo dele. O maior desafio hoje, meus irmãos, de pregar o Evangelho, é a vida dos crentes. Ela é o maior anti-evangelho, porque as pessoas não sabem o preço, ou se sabem, não podem. Às vezes não é que não querem não, elas não podem pagar, ficou caro demais para ela. Quantas árvores do conhecimento do bem e do mal existia no paraíso, no jardim do Éden? Apenas uma. Era uma árvore. Mas não comer daquela árvore para Eva se tornou um preço caro demais. Ela não conseguiu. Pastor, ela queria comer? É lógico que não. Ela queria gostar do fruto? É lógico que não.
Eva tinha vergonha de gostar do fruto daquela árvore. E é por isso que ela nunca disse para seu marido. Porque nós não falamos para os outros quando gostamos de coisas cujas quais nós nos envergonhamos. E por não poder dividir, ela não conseguiu pagar. E por não conseguir pagar, ela saiu do paraíso. Mas aquela família foi extraordinária. Porque agora, aqueles que queriam matar um, vão precisar matar dois. Betânia agora se tornou um local de peregrinação. É um dos lugares que eu mais gosto de ir. Betânia, a cidade do Lázaro. Porque a partir de agora, as pessoas não querem matar Jesus. Elas querem também matar o Lázaro. Porque o Lázaro atravessou a fronteira da vida, foi do outro lado. Lázaro sabe trazer notícias do que acontece do lado de lá. Lembra da novela? Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Lembra? Pois bem, meus irmãos. Por que eu acho que essa palavra tem mais a ver comigo do que com você? Porque às vezes está tão pesado para mim. Às vezes fica tão pesado que eu acho não vai dar para pagar, Pai. Eu não vou conseguir pagar esse preço. Eu não vou conseguir. Eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim. Eu tenho que me afastar, eu tenho que me aproximar, eu tenho que fazer, eu tenho que deixar de fazer. É isso. Mas é tão pesado para mim, Pai. Que eu não pensei que fosse viver com Jesus fosse tão pesado desse jeito. E eu posso dizer, até aqui, me ajudou o Senhor. Eu já estou há 6 meses, basicamente, caminhando, não é 4, vamos para o 5º, no ano da mudança, e nunca pensei que eu teria que ser tão agressivo comigo mesmo, porque quem tem que mudar não são as pessoas. Quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que parar de dizer que as pessoas é que precisam de mudança, e eu tenho que dizer quem precisa de mudar sou eu. Eu sei que muitos de vocês talvez estejam na mesma situação. Então eu acredito que será um ano bem difícil, de mudanças radicais, de posturas, de pegar, de deixar, e que Deus nos fortaleça. Feche os seus olhos mesmo sentado.